O que Jesus quis dizer quando ele orou assim: Pai, afasta de mim esse cálice? Essa é uma das orações mais famosas de Jesus. Jesus estava prestes a morrer. Ele estava no jardim do Getsêmani e ele faz uma oração: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas às vezes nós interpretamos mal essa oração de Jesus. Muito tempo pelo menos eu, entendi que quando Jesus estava orando dessa forma, ele queria que Deus livrasse ele da cruz. Essa eu acho que a grande maioria das pessoas entendem isso, que Jesus estava orando para que Deus livrasse ele da cruz. Mas não é bem isso que Jesus estava querendo dizer quando orou assim. E aí a resposta está lá em João 12, 27. Mas antes eu queria que você se inscrevesse aí no meu canal e curtisse esse vídeo. O texto diz assim, Jesus falando: Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aqui é muito claro que Jesus está dizendo assim: eu vou orar para Deus me livrar dessa hora da crucificação, e o texto diz que Jesus fala não, ele mesmo responde, ele fala não, pois foi para esse propósito que eu vim. Então não faz sentido nós entendermos que lá na frente Jesus orou para que não fosse para a cruz, porque aqui ele fala, eu não vou pedir para Deus me salvar dessa hora, porque foi para esse propósito que eu vim. Jesus, ele entendeu e ele sabia que ele veio com o objetivo de morrer na cruz por amor a nós. Esse era o propósito de Deus. Mas tem algo que mostra o que verdadeiramente Jesus quis dizer quando ele orou assim: Pai, afasta-se de mim este cálice. Jesus, ele fez uma reclamação na cruz, digamos assim, né? Ele falou em um momento quando ele estava sendo crucificado, quase morto. Ele orou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi uma angústia para Jesus na cruz. O desamparo de Deus. Por quê? Deus desamparou Jesus porque quis? Não, não foi por isso. Foi porque Deus, ele não podia estar com Jesus ali, porque os pecados de todos nós, de toda a humanidade, estavam sobre Jesus. E aonde há pecado, nós sabemos que Deus não está. Por isso que Deus se ausentou daquele momento, porque ele não poderia estar com Jesus. Isso foi uma angústia para Jesus. Então quando Jesus ele ora assim: Pai, afasta de mim este cálice. Jesus, ele estava pedindo para que Deus não desamparasse ele naquele momento, Deus não deixasse ele naquele momento, porque isso sim seria uma angústia, uma dor muito grande para Jesus, não ter a presença do Pai. Jesus esteve sempre com o Pai, e não ter a presença de Deus ali era algo terrível para Jesus. E por isso que ele ora: Pai, afasta-se de mim este cálice. Ou seja, Deus, não me desampare, não me deixe. Mas depois Jesus diz assim: que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que a vontade de Deus tinha que prevalecer, e ele era obediente. Até a cruz ele foi obediente. Mas isso era algo difícil. Tanto que ele suou gotas de sangue justamente por isso. Por se sentir sozinho, abandonado. Deus não deixou ele porque quis, mas porque aonde há pecado, Deus não está. E foi por isso que Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas nós sabemos que Deus cumpriu os planos dele na vida de Jesus, e Jesus foi fiel até a morte de cruz. Isso mostra que Jesus, ele amava a presença do Pai. Ele queria estar a todo momento na presença do Pai. E quando ele, por um momento, ali na cruz, ele descobriu que não teria a presença do Pai, isso causou grande angústia. Que nós possamos ter esse desejo da presença do Pai em nossas vidas, assim como Jesus.